Olá, meus irmãos queridos, um bom dia a todos vocês, na paz de Cristo Jesus. Esta manhã de sexta-feira, já chegamos ao final de mais uma semana, agraciados com a bondade, com a misericórdia de Deus, em ter nos dado mais uma semana de atividades. Eu sei que é uma correria para você, durante o seu dia. Quem sabe aí você às vezes tem pouco tempo, já levanta naquela hora de sair correndo para o trabalho, para ir para a escola, levar o filho, levar a filha para a escola. Sei que não é fácil, mas é muito bom podermos começar o dia, e tirar um pouquinho de tempo, para podermos ouvir o Senhor Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso mantenedor falar conosco. Quão bom quando nós ouvimos o nosso Pai Celestial, nosso Deus amado, falando conosco por meio da sua palavra, mostrando o seu grande amor, a sua misericórdia para conosco. Tá? Pois é, e hoje, sexta-feira, nós chegamos ao final da nossa lição, estudo da nossa lição desta semana, que estudamos sobre a lei e a graça, e hoje nosso estudo adicional, onde vamos apenas complementar algumas poucas coisas, de tudo aquilo que a gente estudou durante essa semana. Sei que foi uma bênção para você, assim como para mim também foi uma bênção maravilhosa. Cada dia que a gente estuda um pouco mais da palavra de Deus, a gente conhece mais, aprende mais, porque a vontade do Espírito de Deus é essa, é nos ensinar, nos guiar na sua verdade. Eu quero orar com você neste momento, para nós podermos estudar aqui mais um pouquinho desta nossa lição, a última lição desta semana. Nosso querido e amado Deus, o bom Pai, obrigado, Senhor. Chegamos a um final de semana de atividades. Hoje é o último dia para o nosso trabalho. Logo mais chegará o Santo Sábado do Senhor, um dia deleitoso, onde nós, como criaturas inteligentes, criados à imagem e à semelhança do Senhor, possamos estar na presença do nosso Pai durante todo o dia, o santo dia do sábado, para glorificar, para adorar o Senhor. Pai querido, concede agora o teu santo e bom Espírito para mim e também para os meus irmãos que me ouvem constantemente, estão aí junto comigo na sala da esperança, estudando a palavra do Senhor. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Pois é, meus queridos, foi uma lição muito maravilhosa, uma lição enriquecedora, uma lição de mais conhecimento, muito espiritual. Eu tenho certeza que foi uma bênção para você, foi uma bênção para mim também. Estudamos aí sobre a lei e sobre a graça. Na verdade, não tem graça se não tem lei, não é? Porque a graça de Deus, ela se manifesta exatamente porque nós, ou na verdade ela se manifestou porque nós quebramos a lei, quebramos a aliança, desobedecemos os princípios, os mandamentos, as ordenanças e os juízos do nosso Deus, e por essa razão nós entramos num estado difícil, sem retorno. Na verdade, nós não tínhamos direito de sermos salvos. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar, ele tomou o seu lugar e o meu lugar, morreu no meu lugar e no seu lugar, a fim de que nós pudéssemos sermos resgatados, e o preço que a lei de Deus, que é tão perfeita, tão santa, que é a representação do caráter de Deus, ela exigia justiça, e nós não tínhamos,
Então Jesus pagou esse preço. Ele morreu no nosso lugar, né, para cumprir a exigência da sua lei, que requer justiça. Tá certo? Pois é. Mas o inimigo de Cristo, Satanás, desde quando ele rebeliou contra Deus lá no céu, que ele vem pregoando, através da sua rebelião, a dificuldade, a imperfeição da lei de Deus, a impossibilidade de o ser humano observar, na verdade não só o ser humano, mas todo ser criado. Ele dizia para os próprios anjos que era impossível cumprir, obedecer às regras exigidas da santa lei de Deus. E foi com esse engano que ele conseguiu levar a terça parte dos anjos a se rebeliar também contra Deus. Chegando aqui ao nosso planeta, a Terra não é diferente. Foi com esse engano que ele enganou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, levando-os a quebrar a lei de Deus, desobedecendo a ordenança de Deus, por comer do fruto proibido da ciência do bem e do mal. Muito bem, ele continua hoje não diferente do passado, e há muitos que você pode ouvir por aí dizendo que é impossível guardar a lei, a lei de Deus é imperfeita. Outros ainda dizem que Jesus mudou a lei porque ela era tão difícil de ser observada que ele teve que mudar. Há também quem diga que não há mais necessidade de guardar a lei de Deus porque Jesus cumpriu na cruz. Meus queridos, biblicamente falando, nós não temos nenhuma base para colocar-nos nesta crença de que qualquer uma dessas coisas que eu citei realmente aconteceu, porque a lei de Deus é imperfeita. A lei de Deus é tão perfeita como Cristo Jesus é perfeito, e ela, a lei de Deus, a lei moral, representa o caráter perfeito de Cristo Jesus. Pois é, meus queridos, na verdade, a ciência tem se esforçado e muito para tentar explicar aquilo que é inexplicável, a existência de toda a criação. E não é de admirar que cada vez que a ciência evolui, cada vez que a ciência busca achar, encontrar criaturas, mais eles vão ficando surpreendidos. Conforme diz a ciência, até o presente momento, meus queridos, 2 trilhões de galáxias brilham no cosmos. 2 trilhões de galáxias. Começa a imaginar isso, começa a pensar isso. E em cada uma dessas galáxias, segundo eles, há 100 bilhões de estrelas que compõem cada uma galáxia. Você consegue calcular tudo isso? Mas isso aqui é o mínimo que eles conseguiram ver até hoje. O nosso Deus é tão grandioso, é tão poderoso, que Ele não para de criar. Ele não para de criar, Ele continua criando mais e mais e mais e mais coisas extraordinárias. Jamais, nunca, o ser humano entenderá, compreenderá tamanho poder desse Deus maravilhoso. Agora, meus queridos, esse mesmo Deus que criou tanta beleza, tanta coisa grandiosa e continua criando até hoje, um dia Ele decidiu
tornar-se um como nós. Encarnar a divindade na humanidade. Jesus se tornou uma criança. Ele usou aquilo que ele havia criado para ele encarnar. O ventre de uma mulher que ele havia criado conforme a sua imagem e a sua semelhança. E Jesus, ele nasceu, ele viveu como um de nós, tendo as mesmas necessidades, passando pelos mesmos problemas muito maiores do que os que nós passamos, tá? E terminou a sua vida aqui nesta terra morrendo em uma cruz. A pior de todas as mortes, mais vergonhosa, né, que o universo poderia contemplar. E ele fez tudo isso por mim, por você. Sabe por quê, meus queridos? Porque a sua lei é tão perfeita que ela não pode ser mudada. Porque se ela pudesse ser mudada, Jesus não precisaria ter morrido. Ele resolveria o problema do nosso pecado mudando a lei. Ele poderia chegar para nós e dizer assim, olha, eu criei essa lei, mas ela foi imperfeita. Eu preciso de dar uma melhorada, dar uma reformada. Sabe, meus queridos, pensa comigo. Se esse Deus maravilhoso que criou, pelo seu grande poder, tantas coisas que a ciência não consegue explicar. Imagine só. E tudo isso trabalha rigidamente sob o controle de leis naturais, sem desviar 1 milímetro sequer. Será que esse Deus poderia errar simplesmente na lei moral? Será que esse Deus iria errar simplesmente na lei que é governar o universo? É óbvio que não, meus queridos. A lei de Deus é uma lei de amor. Uma lei de amor. Jesus não iria errar de jeito nenhum. Por essa razão, ele precisou morrer para pagar o preço da exigência da justiça, da lei, da sua lei. Porque eu não poderia pagar e nem você. Somente alguém que tem vida em si mesmo. E esse alguém é Cristo, que foi o Criador. É que poderia fazer isto, pagar o preço. E ele o fez. Porque a sua lei é perfeita. É santa, justa e boa. E ela não exige nada mais do que justiça. E justiça só quem tem é Cristo Jesus. Por isso ele pagou o preço. Por isso eu sou liberto, sou salvo e você também. Porque Jesus pagou o preço. Meus queridos, somente a graça de Cristo Jesus, ela pode capacitar você para guardar, de acordo com a vontade de Deus, os mandamentos de Cristo Jesus. Jesus disse, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Livro de João, capítulo 15, verso 14. Essa é uma demonstração de gratidão pela salvação, pelo preço que Jesus pagou por mim. Eu, por amor, guardar os mandamentos de Cristo para o meu próprio bem, para que eu tenha uma vida de abundância. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Deus te abençoe e você tenha um dia maravilhoso na presença do nosso grande Deus. Lembre-se, o Espírito Santo é aquele que te guia em toda a verdade. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de você, e que Ele possa encher o seu coração da sua paz. Amém? Fique com Deus. É o meu desejo que você seja abençoado. Amém.